E aí galera, mais um vídeo aqui do canal Tímpanos Geográficos, mais uma vez tratando aqui de África, né? Professor Gabriel falando. A gente vai ver aqui a continuação do vídeo que trata sobre a dominação da África pelo colonialismo europeu através do futebol, né? Agora é a parte 2, onde a gente vai focar basicamente, né, na África até o século XIX e nos impérios coloniais africanos. Lembrando que essa videoaula é feita com base no material de apoio número 3 da segunda OCGV. Ok? Então, dando sequência aqui, né, pegando novamente aquele mapa de famílias linguísticas, que é muito importante, né, porque a gente está lidando da África agora até o século XIX, antes de iniciar a segunda etapa colonial, que é aquela etapa que vai se fixar basicamente na África e na Ásia. A primeira se fixa nas Américas, né? Nessa época, a África já tinha porções colonizadas, mas essas porções, pelo menos até ali, os anos ali de 1870, ela vai ficar muito restrita principalmente ao litoral, né? Praticamente 80% do continente da África até mais ou menos 1870, ela permanecia sob o controle das populações africanas, né? E a gente pode colocar ali, né, atestar, né, uma enorme diversidade étnica, ou seja, de diferentes povos, né, e cultural, né? Cada povo tem a sua própria cultura, fala a sua própria língua, tem suas tradições religiosas, seus hábitos, enfim, né? Então há uma grande vastidão cultural e a gente pode atestar essa vastidão pela grande quantidade de línguas faladas, né? São muitas línguas e a gente, em geral, para o estudo das línguas, agrupa, né? Cria agrupamentos quando vai classificar as línguas de acordo com características similares que essas línguas têm, né? O mesmo que a gente faz quando vai regionalizar uma parte do espaço geográfico, né? A gente vai buscar no espaço geográfico coisas em comum, né, para que aquela porção do espaço geográfico seja caracterizada como uma região diferente das demais. Com língua, a mesma coisa. Grande exemplo é a divisão das línguas, né, como por exemplo, né, as línguas latinas, como que vai agrupar línguas que têm similaridade, como o português, o francês, o italiano, o espanhol. Então todas elas têm muitas similaridades entre elas, né, que as tornam pertencentes a um grupo de línguas, a um agrupamento, a uma família linguística que a gente chama de línguas latinas. Né? Tem as eslavas também, né? Como o ucraniano, né? Como o polonês, como o russo, né? Enfim, tá? Então na África a gente pode perceber, né, uma série de línguas, né, divididas em famílias, como vamos pegar como por exemplo aqui no mapa a gente já viu, né, a família Níger-Congo, né, ela é dividida basicamente em dois grupos, um que fica ali, né, na porção mais norte do Golfo da Guiné, que vai pegar o Yorubá, o Fulani, o Mandingo, né, o Tui, o Ibo, né, como aquelas que pertencem ao grupo Banto, né? Onde a gente tem a maior expressão do Banto ali, o Swahili, que é a língua africana mais falada. Mas a gente tem outras famílias linguísticas, como a gente pode ver ali, inclusive aquelas que são de origem, tem uma origem também na Ásia, né? Não são africanas propriamente dita exclusivamente, mas são afro-asiáticas. O árabe é o grande expoente, né, nesse caso daí, né? E a gente pode observar que não apenas há uma diversidade enorme na África antes da colonização, como também tipos distintos de como a sociedade se organizava. Né? Nós nos organizamos, por exemplo, aqui no Brasil, numa sociedade dividida, né, em classes sociais, né? A gente tem uma organização política definida, né? A gente tem formas de exercer a nossa cidadania, né? A gente tem eleições, tem presidente, ou seja, a gente se organiza de uma maneira. Na África existem organizações hoje também muito similares a nós,
Mas antes da colonização, né, muita gente acha que eram só tribos, meramente tribos espalhadas por aí caçando. Não, não é assim, né? No século XIX já foram encontradas na África sociedades muito simples, né, que não tinham sequer classe social e sequer havia instituição Estado, né, ou seja, um governo com monopólio do uso da força, reconhecido legalmente, com previsão legal. Não, isso não existia em muitos grupos, é verdade. Se aproximando muito daquela visão que a gente tem do que a gente chama de tribo, né? Que eram geralmente nômades, caçadores, esse tipo de coisa, né? Isso havia, de fato, né? São aqueles grupos lá, né, que por laços de parentesco tem a autoridade de um chefe ali, né, um chefe local, né, que geralmente é um membro mais velho da família por uma questão de prestígio, de consenso, enfim, né? Isso havia, de fato, mas havia também outras formas de organização. Sociedades mais complexas, sociedades divididas em classes sociais, com o Estado propriamente dito, né? Que ocupavam uma vasta área, né? Ou então até as cidades-estado, né? Como aquelas que a gente estuda, por exemplo, lá na Grécia Antiga, né? A cidade-estado grega, ou aquelas da Europa medieval, como a cidade-estado italiana, por exemplo, né? Isso também havia nessa época na África, né? Só para fins de exemplo, né? Haviam alguns reinos na África, né? Que governados por reis, e que realizavam alianças militares, invasões, ocupações, etc. Isso havia, alguns desses exemplos são, por exemplo, no próprio século XIX, né, quando se torna isso muito mais conhecido, né, os reinos Assante, né, o reino de Benin, né, o reino de Daomé, né, todos eles na região, na sub-região da Guiné. Vamos dar um zoom aqui mais ou menos nessa região aqui da Guiné, onde predomina, né, o grupo linguístico, a família, o grupo, né, o grupo sudanês dentro da família Níger-Congo, né? Vamos dar uma olhada ali. Então, vamos aqui, ó, Golfo da Guiné. Então, vários reinos haviam nessa época aqui, né? Só que, claro, o mais famoso desses reinos, ele não chegou até o século XIX, né? Que foi um dos mais interessantes, o Império do Mali, né? Que foi comandado pelo famoso, né, Mansa Musa, né, que a gente estima que tenha sido talvez o homem mais rico da história de todos os tempos, dada a quantidade enorme de ouro que o cidadão tinha, né, que a gente até já mostrou, né, vamos avançando aqui um pouquinho, né, mostrou até uma imagem dele num mapa europeu, né, dada a grandiosidade, a famosidade do cara, ele foi parar até num mapa europeu, né, o Mansa Musa, que comandava o Império do Mali. Ele se converteu ao Islã, né, como a gente já falou, né, e fez uma peregrinação a Meca, né, uma das cidades sagradas do islamismo, e foi distribuindo ouro aí ao longo do caminho, né. Mas a gente tem vários reinos africanos, né. Esse aqui tá um outro mapa de reinos que vai pegar reinos de algumas épocas entre o século 8, né, antes de Cristo, e o século 15 depois de Cristo. Quer dizer, pega uma vastidão gigantesca aí de séculos, vários séculos, né? Aí pegando aí mais de 20, né, praticamente mais de 20 séculos aí, né? E a gente tem alguns reinos que ao longo desses anos, né, existiram, né? Por exemplo, reino do Zimbábue, reino Manicongo, o reino do Mali, que a gente acabou de falar, o reino de Gana, né? O reino Kush, né? Enfim, então houveram vários reinos na África, ao contrário do que a gente pensa, que eram só tribos ultra atrasadas, caçadoras e coletoras. Não é só isso que existia na África. Isso é importante a gente entender, né? Então a África, até mais ou menos ali... antes disso, né? Te inscreve no canal, dá o like, ajuda a gente a propagar o nosso conhecimento e o canal a crescer, tá? Muito bem. Então, ó...
mais ali entre o final do século XIX, 1870 ali que eu falei, né? A gente vai perceber que a partir mais ou menos daquela data, a gente já vai ter praticamente uma conquista integral da África pelos europeus, né? 1902 já, né, praticamente 30 anos depois, né, de 1870, as potências europeias já, potências já capitalistas já, né, num estágio onde com grandes empresas, né, o que a gente chama de os grandes monopólios, né, as empresas gigantescas, né, já precisando dominar outros mercados, elas vão aonde? Vão na África, vão lá buscar as matérias-primas, a mão de obra barata, enfim, para alavancar cada vez mais os seus lucros, né? Sempre com o apoio dos estados dos seus países, né, que vão oferecer soldados para guerras, enfim, né. Então a gente vai ter o domínio praticamente de 90% da África. Só Etiópia, né, em 1914, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, né, que um dos motivos dessa Primeira Guerra Mundial era essa disputa, né, entre os países imperialistas, né, que estavam dominando o mundo, essa disputa por mercados, essa disputa por maiores lucros, maiores espaços de poder para manter suas condições de mando e de lucro, né? Essa disputa entre esses países europeus que vai gerar a Primeira Guerra Mundial. E às vésperas dessa Primeira Guerra Mundial, né, apenas, né, Etiópia e Libéria eram estados independentes, né? A Libéria, que foi um país, né, criado por negros que retornaram dos Estados Unidos para a África, né? Criaram a Libéria, né? E a Etiópia, né? A Etiópia aí, então esses dois países aí, eles ficaram muito fora, né, desse domínio direto europeu. Obviamente que há outras formas de dominar sem ser a maneira colonial direta, mas não foram de fato colonizados, né, com aquela colonização propriamente dita, tá? Então, vamos lidar agora com os impérios, né? A gente tem várias charges na internet, né, sobre essa partilha da África. Aí tem aí, né, uma reunião entre os principais representantes nessa charge dos países europeus, mostrando a África como um bolo que ia ser repartida, né? Houve a famosa Conferência de Berlim, né, realizada na Alemanha, para tentar dar uma organização melhor nessa busca por territórios na África, né? A Conferência de Berlim foi um grande marco, né, na dominação africana, né? Ela estabeleceu algumas diretrizes na África, né? Embora em muitos casos tenha dado importância além do que ela de fato teve essa conferência, mas ela foi um marco importante, sim, na história, né? Vamos pegar aqui, vamos começar com o Império Colonial. Os dois principais impérios coloniais, né, foram o francês e o britânico, tá? O britânico o maior deles, né? Mas a gente vai trabalhar aqui com os impérios do Reino Unido, da França, Alemanha, Portugal e Bélgica. Vamos pegar esses aí selecionados, né? Esses desses estados citados, só apenas os dois primeiros, só o Reino Unido e a França vão dominar 60% da África, né? E controlar praticamente 100 milhões de africanos em 1913, né, isso às vésperas da Primeira Guerra Mundial, né? E vão ter aí, né, uma grande quantidade de terras para eles poderem explorar aí, né? Então o Império Britânico, como eu falei, foi o maior de todos, né? Ele vai englobar aí 11 milhões de quilômetros quadrados, né? Só para ter uma ideia, o Brasil tem 8, né? O Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados, os Estados Unidos tem 8,5, né? Os Estados Unidos tem mais ou menos uns 9,5, né? Quer dizer, maior que os Estados Unidos, né? E cerca mais ou menos de 50 milhões de habitantes, né? O Império Britânico na África. Isso aí dá mais ou menos aí uns 5 o Rio Grande do Sul, né? É muita coisa em termos de população, né? E essa configuração do Império Britânico, né, vamos voltar aqui um pouquinho no mapa, ela vai ter, grosso modo, ela vai ter a configuração norte-sul, do Egito à África do Sul, né? O Cecil Rhodes, que é o maior expoente do Império Britânico nessa época, ele vai querer inclusive construir uma ferrovia ligando
a cidade do Cairo à cidade do Cabo na África do Sul. Cairo no Egito, Cairo na África do Sul. Ele tinha o projeto dele do Cairo ao Cabo, né? Que era um projeto meio megalomaníaco naquela época, para poder fazer essa ligação entre o norte e o sul da África, né? A construção efetivamente, né, iniciou, né, houve até uma construção dessa ferrovia, né, começou de fato, né, mas assim, a ferrovia, ela tem trechos dessa ferrovia. A construção desse império vai começar pela África do Sul, né? Porque ela é muito importante para o controle das rotas marítimas. Deixa eu até voltar novamente ali no mapa, né? Porque aqui tu tinha a questão da rota marítima entre a Europa, que circundava a África, para ir até a Ásia, né? Isso até a construção depois do Canal de Suez, que é esse aqui que a gente está mostrando na imagem. Eu vou mais para frente um pouquinho. Esse aqui é o Canal de Suez, bem ali no Egito. Então, quando foi construído o Canal de Suez, já não precisava mais dar a volta na África. Era uma economia de tempo, de energia muito grande, né? Então, esse canal de Suez aí foi muito importante. A África do Sul também era importante, né? Pela questão da mineração. É muito rica em ouro e diamante, isso até hoje, né? Então, África do Sul até o Egito, as duas pontas do Império na África, países muito importantes. O Egito pelo Canal de Suez, o Egito também fonte de algodão para a indústria têxtil britânica, né? Que era o país mais industrializado dessa época, né? E tem além desses territórios aí, né? Desses territórios no sentido norte-sul aí que a gente viu, né? Por aqui vai ter o Império Britânico, vai ter alguns outros territórios importantes. Nigéria, Gana, Serra Leoa, por exemplo, e a Gâmbia, né? São os principais fora desse eixo aqui, norte-sul, tá? A gente pode, né? Avançando aqui, até vou mostrar aqui uma imagem do Cecil Rhodes, famoso Cecil Rhodes, né? Aquela caricatura dele com um pé no Egito, o outro pé lá na África do Sul, né? O que seria o Colosso de Rhodes, né? Uma obra gigantesca que seria aquela ferrovia ligando, né, o Cairo ao Cabo, né? O Cecil Rhodes ficou muito famoso, né? Até ele vai dar nome a dois países africanos depois, que hoje não usam mais esse nome, mas seriam a Rodésia do Norte, que é o atual Zimbábue, e a Rodésia do Sul, né, que é o Zâmbia, né? Então, se a gente pegar no mapa que volta um pouquinho mais, a gente tem aqui a Zâmbia, né, e o Zimbábue, né, que seriam as Rodésias, né, do norte e a Rodésia do Sul. E o Reino Unido ainda possui até hoje, né, a Ilha de Ascensão, que eu já comentei num outro vídeo, né, sobre as áreas estratégicas, que ali é uma área estratégica do ponto de vista militar, geopolítico, por questões de espionagem, né, tem satélites do sistema GPS, que é um sistema controlado pelos Estados Unidos, né, lembrando que o Reino Unido é o grande aliado global dos Estados Unidos, tá? Muito bem. Então, né, esse foi o Império Britânico. E o Império Francês, ele já teve uma outra configuração. A França está aqui no laranja, ela já vai se concentrar aonde? Mais mais no que a gente chamaria de noroeste, né? Essa grande bochecha aqui da África aqui, ela é dominada pela França, né? Sendo o país mais importante aqui, por onde começou e por onde vai terminar de fato a colonização francesa na África, é a Argélia, né, que vai ser o país mais importante. Vai ter a Guerra da Argélia, a Guerra de Independência da Argélia, que vai ser muito sangrenta, né? Mas o Império Francês aqui vai se concentrar aqui. Vai ter mais ou menos uns 10 milhões de quilômetros quadrados, também maior que o Brasil, quase do tamanho do britânico, né? 40 milhões de pessoas também, né? Muita gente também, né? E o objetivo francês era fazer uma ligação leste-oeste, né? Ou seja, ligar até aqui o Djibouti, né? Mas eles vão, à medida que os franceses vão avançando nesse sentido aqui, em rumo ao Mar Vermelho ali, eles vão se encontrar com os britânicos ali, né? E aí vai rolar meio que um estresse ali, e a coisa
poderia estourar uma guerra ali, os franceses preferiram não forçar essa tentativa, né? Aconteceu mais ou menos o que hoje é o Sudão do Sul, né? Esse encontro aí das duas forças, né? E meio que houve um acordo ali para que a coisa não fosse além, não estourasse numa guerra, né? Então a França tinha ali o Djibouti, tentou chegar ali, não deu, né? Mas enfim, ela vai manter ali, por exemplo, Comores e Madagascar, né? A leste, né? Mas essa saída ao Djibouti não acabou acontecendo, tá? A França mantém hoje na África uma importante, duas ilhas importantes, né? Maiote e Reunião, né? Mas a de Reunião é mais importante geopoliticamente também, porque ali é toda uma questão da inteligência de sinais francesas, uma questão aí que envolve espionagem, né? Então é uma área geopoliticamente falando muito, né, muito importante aí para a França. Mais uma vez aí, galera, se inscreva no canal aí, né, por favor, né? Deixa o seu like, ajuda o canal a se expandir aí mais e cada vez mais, ok? Muito bem, chegando agora no Império Belga, né? Os belgas, gente, eles vão se concentrar no coração da África, né? No que hoje é a República Democrática do Congo, né? Que já se chamou Zaire e antes disso se chamou de Congo Belga, né? Quando pertencia à Bélgica, né? Ela vai abranger aí quase 2 milhões e meio de quilômetros, tinha 20 milhões de pessoas, era uma coisa bem grande até, né? Em termos de gente, né? E só que aqui a iniciativa não coube ao Estado belga, né? Coube aqui a uma apropriação privada. Aqui a gente tem aqui então, né, a iniciativa do rei, o rei Leopoldo II, né, que era o rei belga à época, né? Esse rei, o rei Leopoldo II, deixa eu ver se até tem uma imagem dele aqui, desse rei, tá aqui a imagem dele, rei da Bélgica, né? Ele que conseguiu controlar a região, ele criou um estado ali privado, como se fosse uma empresa, um estado que era uma empresa, o Estado Livre do Congo, né? Que o próprio Leopoldo ele vai deixar aberto a navegação e a exploração das outras nações, isso fazia meio que parte de um acordo, né? Que nasce lá, que é mais ou menos formalizado naquela conferência de Berlim que eu falei, né? O Leopoldo nunca pisou na África, né? Só que ele realizou um governo ali onde ele mandava em tudo, né? Ele tinha os seus prepostos lá, as pessoas que faziam o que ele mandava, né? E ele foi extrema brutalidade usada por ele para garantir a alta exploração da mão de obra, que praticamente era uma escravidão que havia ali, né? Para a exploração do marfim e da borracha. Né? Isso foi muito denunciado na época, né? O que fez com que em 1908, por exemplo, né, o Estado belga, né, não só o rei, né, porque o rei ele é o governo, ele não é o Estado, né, é quem pilota o Estado, né. O Estado é como se fosse o carro, o governo é como se fosse o piloto. Os governos mudam, o Estado se mantém. O rei Leopoldo, ele estava atuando não como rei, sim como um cidadão normal ao dominar, né, o Congo, né? E a gente tem que se ligar no seguinte, ó. Se a gente for pegar aqui o Congo, ali tá importante, lugar muito estratégico, porque ele tem o rio Congo. É um rio muito importante para escoação de produção, né? O rio Congo e seus afluentes, né, eram importantes para navegação e para escoamento de muitos produtos explorados na África através de embarcações, né? Então, quer dizer, a bacia hidrográfica do Congo, né, o que é uma bacia hidrográfica? É uma parte do território onde vamos imaginar que a água não tenha como infiltrar no solo, que o solo seja de plástico, por exemplo, né? Se eu jogar toda a água que eu jogar ali, ela vai parar no rio Congo, que vai sair exatamente aqui. Isso é uma bacia hidrográfica, né? Bacia hidrográfica é composta não apenas pelos rios, mas sim pelo terreno que vai receber essa água aí que vai parar nos rios aí. Isso é uma bacia hidrográfica. A gente tem 3 grandes bacias hidrográficas na África. A bacia do Nilo, né, que nasce aqui o rio Nilo nasce no Lago Vitória, mas a bacia envolve tudo isso aqui, os seus afluentes e todo o território que é drenado, né,
que drena essa água que vai pro Nilo. A bacia do Níger, que é muito importante, né? Vai parar ali no delta do Níger, que são as maiores bacias hidrográficas da África. E aqui nessa região do Saara a gente não tem bacia devido à escassez hídrica, né? Aí a gente tem rios temporários, né? Rios que acontecem, que eles só têm existência em duração aí de dias ou semanas, né? Quando acontece alguma chuva ali, né? Enfim. Mas então há o destaque aqui no Congo da bacia do Congo, né? A bacia hidrográfica do Congo, e não apenas isso, mas da floresta do Congo. Aqui é o núcleo da floresta equatorial do Congo, é o lugar que mais chove na África, né? Então a gente tem essa importância aí, né? E aí a importância da borracha, a extração do marfim, né? Que o marfim é aquela é um produto extraído daqueles elefantes, né? Que tinha aquelas presas enormes assim, né? E dali se extraiu o marfim, né? Então essa área aí ela foi altamente explorada, né? Várias pessoas do grupo do povo, né? O povo Bakongo, que é um povo, né, do grupo de línguas Banto, ele foi um dos povos que mais sofreu nessa época, né? A brutalidade foi uma coisa muito gigantesca, né? Muito impressionante. Vamos avançando aqui, ver se a gente tem algumas imagens, né? Aqui, por exemplo, a das vítimas das atrocidades cometidas pelos agentes do rei Leopoldo II, né? Os habitantes congoleses que não entregavam as cotas, né? Eles tinham que entregar por dia uma cota produzida. Então, se eles não conseguissem entregar, eles eram punidos muitas vezes com a mão decepada, né? Milhões de pessoas também vão sofrer com as doenças, né? Conforme a situação da região vai se deteriorando aí cada vez mais aí, né? Então, quer dizer, a brutalidade foi gigantesca, né? A gente tem também ali, né, uma foto que mostra aqui o marfim, né? Marfim extraído dos elefantes, né? Ele era muito usado para objetos de adorno, né? Adorno religioso, objetos decorativos, objetos de uso doméstico, né? Mas aqui está uma grande quantidade de marfins depositada no chão aí, né? Isso vai gerar um impacto gigantesco aí sobre a população dos elefantes no Congo. Tá? O povo Bakongo aqui, né? A gente em outros vídeos já mostrou, né? Falando do povo Bakongo, tem as suas tradições, sua cultura própria. É um povo cuja língua está no grupo Banto, que está dentro, né, da família de línguas Níger-Congo, né? Então isso aí são coisas aí que a gente tem que levar em conta, né? No entendimento do que é a África, suas grandes e diversas culturas. E aí uma edição em cores, né, de 1946, bem posterior, né? Essa é dos originais, né? Da edição do quadrinho, né, do Tintin, né? Do Hergé, que era o autor desses quadrinhos, né? Criou o personagem Tintin, né? E uma das aventuras do Tintin é o Tintin no Congo, né? Uma história ali do Tintin que interessante dessa historinha é que mostra bem a visão, né, do europeu em relação ao africano, os preconceitos do europeu em relação ao africano, tratando os africanos ali como um pessoal nitidamente inferior por uma série de questões, por colocá-los ali como infantis, infantilizados, extremamente desordeiros, extremamente incapazes de levar uma vida organizada, né, sem que estivesse sob a tutela de um branco para organizar melhor a vida deles, a sociedade deles, enfim, né. Era uma história publicada num jornal, né? Era um suplemento infantil, na verdade, de um jornalzinho belga, né? Então essa aí foi a questão aí ligada ao Império Belga no Congo, né? E teve também o Império Português, o Império Português já em decadência, né? Portugal já não era mais a Portugal do início da colonização do Brasil, né? Portugal aí já não tem mais nem a sua principal colônia, que era o Brasil. Ela vai ficar basicamente com Angola e Moçambique, que eram as principais, além de Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, né? Que eram
as principais peças, né, do colonialismo português, do que restou, né, Angola e Moçambique, obviamente, por questões de tamanho territorial, eram as mais importantes. Mas Portugal tinha uma pretensão que era ligar os oceanos Índico e Atlântico por Angola e Moçambique, ligando Angola e Moçambique. Só que no meio está o território inglês, né? Eles chegaram até a criar o famoso mapa rosa, o mapa cor-de-rosa, que mostrava essa pretensão portuguesa de ligar um oceano ao outro, né? Só que, obviamente, né, não rolou, né? O Império Britânico era muito mais poderoso, né? Os britânicos barraram isso aí, né? Até teve um episódio histórico famoso que foi o Ultimato Britânico de 1890, onde os britânicos deixaram claro: o negócio é o seguinte, para com essa palhaçada, né? E Portugal não tinha condições de um império muito decadente frente ao poderio militar, econômico britânico, né? Então os lusos, eles vão manter ali São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Angola, Moçambique, ponto, né? Em 1974 teve uma famosa revolução, né, que ela meio que acaba com o entulho da ditadura do Salazar, né, em Portugal, que vai acabar, né, vai acabar de fato, né, com essa rigidez colonial e vai abrir caminho para a independência dos países europeus, dos países africanos, né, de Angola, Moçambique, né, Bissau e São Tomé e Príncipe, tá? Avançando aqui, por último, o Império Alemão, né? O Império Alemão, que a Alemanha, vamos lembrar que a Alemanha, ela vai entrar na Primeira Guerra Mundial contra a França e Reino Unido, né? Bélgica e Portugal não vão se envolver na Primeira Guerra Mundial, né? Mas a Alemanha, sim, a Alemanha é o país que vai rivalizar querendo maiores porções, né? Uma fatia maior do bolo. A gente tem que lembrar que a Alemanha se unificou muito depois, né? A Alemanha, não existia Alemanha até 1870, por exemplo, né? 1870, 71, não me lembro exatamente ali a data. Eram uma série de reinos, principados, né, com um governo próprio, né? Ela vai aos poucos, ao longo do século XIX, aos poucos ela vai se tornando, vai se unificando através de guerras, através de acordos, através de ações diplomáticas e militares, transformando o que hoje é a Alemanha. Então ela chega tarde nessa partilha colonial e ela vai ter porções menores, vai querer mais, né? Ela vai querer mais, e isso, né, vai gerar problemas, né, para o Reino Unido e para a França, né? Ela vai gerar uma concorrência que Reino Unido e França já não estavam querendo, né? E isso vai acabar resultando aí, né, na Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra entre essas potências capitalistas, né? Essas potências imperialistas aí que vão gerar essa guerra mundial. A Alemanha vai ficar com Togo, Camarões, Tanzânia, Ruanda, Burundi e principalmente a mais lucrativa, que era a Namíbia, né? Aqui ao sul, né? A Namíbia, né, foi a mais importante. Até hoje tem cidades na Alemanha, na Namíbia, perdão, que parece uma cidadezinha alemã, né? Se a gente procurar na internet a gente vai ver, não me lembro exatamente o nomezinho da cidade, mas uma cidadezinha alemã em plena África, né? Então a Alemanha vai dominar o império dela na África com mais ou menos 2,5 milhões de quilômetros quadrados, né? 15 milhões de habitantes, né? E a Primeira Guerra Mundial ela foi um marco, né, para a colonização alemã, já que a derrota no conflito vai fazer com que França e o Reino Unido se abocanhem o que é da Alemanha na África. Essa Primeira Guerra Mundial ela vai marcar isso aí, né? O Império Alemão na África meio que vai durar até essa época, né? Depois os outros vão pegar o que restou disso aí. Mas um marco importante dessa colonização alemã foi o massacre de 40 mil pessoas do povo herero, né? O povo herero que fica aqui na Namíbia, se a gente for olhar lá naquele mapa de línguas, a língua dos hereros tá bem aqui na Namíbia. Esse povo vai ser massacrado, não só o povo herero, mas como o Nama, né? Foram 40 mil hereros, 10 mil Nama, né, sob o comando do Lothar von Thora,
né, que era de um importante militar alemão em 1904, né, 10 anos antes de iniciar a guerra, ocorreu esse massacre. Né. Tanto os Nama quanto os Hereros são banto, né, de língua banto. Né. Quem sobreviveu vai parar em campo de concentração. Quer dizer, os campos de concentração mais famosos da história, que são aqueles que vitimaram os judeus na Segunda Guerra, eles já foram usados anteriormente pelos alemães. Quer dizer, não foi o nazismo e o Adolf Hitler que criaram campos de concentração. Foi utilizado, inclusive, pelos alemães antes. Né? Teve até um episódio aí, né, de centenas de crânios de vítimas, né, foram enviados à Alemanha para estudar, porque haviam naquela época teorias, né, que tentavam justificar por que o europeu coloniza e explora outros povos, né, para justificar que o europeu é superior, o europeu pode, o europeu ele tem até uma missão, né, de civilizar esses povos, levar o progresso para esses povos, né, então eles tentam justificar essa dominação dizendo, não, mas são raças inferiores, a gente é superior, a gente teria, né, esse direito. Aqui é mulheres do povo herero, né, mostrando aí, né, uma imagem só para entender, né, é um povo que ainda existe, né, apesar do massacre que houve, né, e aí uma fotografia de transporte de prisioneiros herero para um campo de concentração. O que é um campo de concentração? Um campo onde tu vai lá, tu vai concentrar um monte de gente para alguma finalidade, né, em geral para trabalho escravo, né, até a exaustão, até a morte, né, na esmagadora maioria dos casos, tá? Então, houve aí, obviamente, né, durante os chamados, vai ter também a rebelião, né, dos povos Magi, desculpa, a rebelião Magi-Magi, né, que vai acontecer também, né, entre 1905 e 1907, mais de 200 mil africanos dos povos Matumbi, Ngoni e outros povos também de origem banto, tudo povos de origem banto, foram massacrados também na Tanzânia pelos alemães. Né? Então os africanos eles se revoltaram contra os trabalhos forçados, né, que também aconteciam lá na Tanzânia, né, diante daquelas plantações de algodão, né, que é aquelas plantações de algodão de trabalho semi-escravo, trabalho forçado, porque era um algodão importante para a indústria alemã, tem que produzir rápido, tem que produzir muito, tem que produzir né, com um trabalho super explorado. Né? Então, quer dizer, houve também por parte dos alemães uma enorme brutalidade, né, na questão do trato com o africano nessa época aí, tá? A gente chega ao fim da aula, te inscreve no canal, dá o like, ajuda a gente a ampliar o alcance aí, né, do nosso canal, divulgando, né, o conhecimento para mais pessoas aí, tá bom? Obrigado e até a próxima aula.